Bom dia, meu amigo. Boa tarde ou boa noite, você que vai ver esse vídeo, tá? Seja bem-vindo, tá? Eu gostaria de deixar uma mensagem para você, tá? Você que está me vendo nesse dia chamado hoje. Era manhã de domingo, tá? A notícia de Jerusalém, que o verdadeiro profeta, o esperado da nação, havia sido morto pelos principais sacerdotes. Então muitos daquelas pessoas que creram no profeta estavam decepcionados e ao mesmo tempo lembravam das palavras. Algumas pessoas que foram curadas, da cegueira, lembrou das últimas palavras dele, quando ele dizia: vai, não peques mais. Maria Madalena lembrava de quando a vida dela era como era antes de conhecer o profeta Jesus Cristo. E todos comentavam, o comentário era um só: crucificaram o mestre, né? Crucificaram o mestre. Isso era da manhã do dia segundo. Da manhã do dia terceiro, né? Do terceiro dia, depois eles haver comentado, Maria e as outras Maria bate uma saudade, conversa entre elas e falam assim: vamos lá no túmulo para pelo menos ver o nosso Senhor, porque ele disse que ressuscitaria terceiro dia. Quem sabe alguém mexeu lá, ou para a gente ver, porque na verdade a gente precisa ter uma lembrança daquele que disse que havia de ser ressuscitado. Quando ela chega no túmulo, a pedra já estava removida e ela entra. Quando elas entram dentro do túmulo, estava um lençol de linho sobre o túmulo, e elas, decepcionadas, começaram a chorar e questionar: roubaram o corpo do mestre. Quando ela sai do túmulo, parece um homem, né, e fala assim: por que vocês procuram dentre os vivos aquele que já ressuscitou? Ela, julgando seu jardineiro, fala assim: não, meu senhor, porque roubaram o corpo do mestre. Mas até então, quando ele diz Maria, aí ela entende que ela era o Senhor, era Jesus que havia ressuscitado. Quando ela aproxima dele, vai tocar nele, ele falou: não me toque agora, que eu vou até meu pai. Fala com meus irmãos e diga que eu ressuscitei. Fala com Pedro para que me esperasse. Pedro já havia desistido porque havia negado o mestre, o Judas havia assim enforcado. Então, na verdade, entre eles já estava tudo dividido. Ninguém tinha mais esperança que ia fazer, como ia fazer. Então já não tinha mais. Eles já estavam frustrados. A verdade é essa. Maria volta, Maria e as outras Maria voltam, vai lá e conversa com os discípulos que estavam no lugar onde ele foi ficar, em Jerusalém. Eles estavam lá reunidos, amedrontados, porque se pegaram Jesus pensando: vai pegar um de nós também. Todos eles escondidos, orando, mas com medo. E ela vai e fala com ele que o mestre ressuscitou. Judas, como sempre, cumpriu seu papel, não creu no que elas diziam, entendeu? Aí Jesus aparece no meio deles e fala assim: Judas, toca aqui na minha mão. Tocou na mão, viu que a mão estava furada. Não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus, para provar mais uma vez que ele não era um fantasma, ele pede algo para comer e come com eles e fica um determinado tempo com eles. Preste atenção, meu amigo, sempre quando a gente pensa que é o fim, nunca é o fim.
sempre é o começo de uma nova história. Nunca chega ao final, porque Deus, Ele prepara o caminho que Ele preparou o caminho que você deve andar. Mas só que o caminho preparado que você deve andar, quem tem que andar é você. Já está preparado o caminho, você sabe como andar. Então o que acontece? Então, naquele momento, naquela hora, os discípulos ficaram sabendo, entendeu? Não por boca agora de Maria, das outras Marias, mas do próprio Jesus, que ele havia ressuscitado. Então Deus sempre tem uma resposta quando a gente acha que está no fim. Nunca está no fim. Está sempre no começo. Tem um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia que diz assim, melhor é o fim de todas as coisas do que o começo dela. Então eu quero dizer para você nesse dia chamado hoje, nesse domingo, talvez você está vivendo um momento que você acha que é o fim, mas não é o fim. Não acabou. Ainda Deus tem um projeto e nesse projeto está o seu nome. Eu quero orar por você e quero encerrar esse vídeo, tá bom? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar, meu Deus, essa pessoa nas tuas mãos, meu Pai. Vai abençoando ela, aonde quer que ela se encontre, meu Pai. Toma ela nas tuas mãos, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fique na paz, até lá, se Deus assim permitir.